gente, bem-vindas, boa noite, mais uma noite do nosso curso de formação. Hoje eu preciso da participação de vocês, vamos conversar bastante, vamos interagir, ok? Então, vocês podem comentar no chat, eu consigo ver as respostas de vocês no chat, as interações, para que a gente possa fazer essa aula bem dinâmica e que possa ser construtiva para vocês, que possa ficar as informações bem esclarecidas, tá? Qualquer dúvida, podem colocar no chat também, que eu consigo dar uma olhadinha. Como vocês estão? Como passaram a semana? Tudo em paz? Tranquilo por aqui. Que Boa bom. noite, gente. Boa noite. Então, nosso tema hoje, desse primeiro momento, é o que faz a doula, quem é a doula, qual é o nosso papel na assistência também, somando com os outros profissionais, né? Como é essa relação da doula, do trabalho da doula. E aí é importante vocês tirarem todas as dúvidas, colocarem seus comentários no chat. Fiquem muito à vontade, tá? Para colocar aqui qualquer questão que surgir, gente. Não existe dúvida besta. Lembrem que a sua dúvida pode ser a dúvida da outra colega. E a pergunta mais básica, muitas vezes, ela é a mais importante, porque ela parte de um ponto em que vai ser construtivo para todo mundo, né? A partir dessa pergunta básica, que às vezes você está aí na sua cabeça e não tem coragem de fazer, faça, que a gente está aqui para construir juntos, ok? Então, vamos lá. A doula. O que a doula faz? Quem é a doula? Quem é essa figura da doula? Quem é essa pessoa que se torna doula, que deseja se tornar doula? Resumindo, quem são vocês que estão aqui fazendo essa formação, buscando essa profissionalização, né? Quem somos todas nós que exercemos a doulagem? Queria que vocês botassem no chat 3 palavras que vocês acham que define uma doula. Quando vocês pensam em doula, 3 palavras que vêm na cabeça de vocês para definir essa profissional. Vou esperar aqui, vou dar 5 minutinhos para que vocês coloquem essas percepções de vocês. A partir disso, a gente pode ir construindo esse diálogo. Está começando a chegar aqui. Vão colocando 3 palavras que vocês acham que define a doula. Gabriela colocou aqui suas percepções. Quem mais? Márcia. Começamos com boas palavras aqui, gente. Continuem, coloquem as percepções de vocês, participem da nossa aula. Ótimo. Luísa, Maria Virgínia, também está colocando. Apareceram palavras como empatia, companhia, suporte, conforto, técnica, ajuda, presença, acolhimento, cuidado, novamente acolhimento, apoio, conforto, suporte. Ótimo. Muito bom. Talvez vocês escutem Elisa aqui no fundo. Hoje está um pouco agitada aqui em casa. Jéssica, ser ouvinte, ser voz. Mais alguém? Essas palavras são excelentes, gente. Fiquei bem satisfeita aqui com
as percepções de vocês sobre essa profissão. Não apareceu amor, né? Geralmente, às vezes, as pessoas colocam, assim, muito romantizado a profissão de doula, né? E essas palavras que vocês colocaram, eu achei palavras bem maduras com relação à percepção, né, do que é doulagem. De fato, a doula, ela necessita dessas qualidades, né, para que possa exercer um bom papel de auxílio, de fato, né, de suporte, como vocês colocaram aqui. É necessário ter empatia, sim, pela família. Técnica também é importante, Márcia. Presença é uma palavra fantástica. E todas essas que vocês colocaram são palavras que realmente fazem parte desse trabalho que a gente faz, que é um trabalho que exige realmente muita presença, muito estudo, muito acolhimento para essa família, respeito, né? Ouvir de fato, sem um lugar de julgamento, trazer conforto, trazer suporte. Agradeço as respostas de vocês, porque realmente são palavras. Vocês conseguem ainda ver meu slide? Está aqui, consegui chegar. Não estava mais vendo, mas apareceu novamente para mim. Ótimo, Márcia, obrigada. Tranquilo, Yasmin, bem-vinda. Começamos há pouco tempo, tivemos um probleminha técnico. A gente está falando sobre as palavras que definem a doulagem, né? O que é ser doula? Quem é essa pessoa que decide ser doula? Muitas vezes as pessoas acham, né, que a doula é uma mulher que pariu, né, teve uma experiência muito boa, muito positiva e quer que outras pessoas também tenham. Pode ser, mas nem sempre, não necessariamente. Algumas doulas não tiveram essa experiência de parto, não é algo obrigatório você ter parido, ou você ter tido um parto normal, ou você ter sofrido violência obstétrica e agora você querer mudar o sistema. Doulas são pessoas que se interessam, de fato, por mudar muitas coisas, né? Por ser essa figura que vai trazer essa informação para essa família, que vai ajudar na construção desse caminho, mas doulas são figuras diversas, né? Existe até uma discussão sobre homens exercendo a profissão, né? Na minha turma mesmo, que eu me formei, tinha um homem, Luciano, e ele exercia, depois ele começou a exercer a doulagem lá na região dele, para a comunidade dele, era um homem LGBT, a comunidade LGBT, então somos diversas, somos pessoas diversas, cada uma com a sua construção, né, individual, de por que motivou a buscar essa profissão, mas, de fato, somos pessoas que têm um interesse comum, que é melhorar o cenário, melhorar as experiências e ser um agente de transformação para quem nos busca, né? E muitas vezes não só para quem nos busca. A doula ela pode ser essa agente de transformação da comunidade, né? Doulas organizadas conseguem mudar, inclusive, o cenário de um país, que é o que a gente está tentando fazer com a aprovação da nossa lei, do nosso projeto de lei. Então, somos diversas, né? Temos diferentes formações pessoais. Eu mesma, antes de ser doula, sou formada em zootecnia, né? Que é uma profissão que muitas vezes as pessoas pensam, puxa, o que tem a ver, né? Mas a doulagem, ela veio na minha vida também num momento diferente, né? No momento em que eu gestei. Então, eu passei por esse lugar de gestar. Muitas doulas não passam, muitas doulas atravessam esse desejo de doular a partir de outros lugares, né? Somos múltiplas, somos diversas, mas somos profissionais. É importante ter sempre em mente essa questão de que somos profissionais, né? Nós trabalhamos com doulagem, a doulagem é o nosso trabalho, pode ser também uma forma de algum tipo de serviço que você presta, né, na sua comunidade, de forma voluntária. A gente vai ver aqui vários lugares onde a doula pode atuar, mas a doula é um trabalho, é uma profissão, e cada vez mais tem se tornado, temos buscado, né, esse lugar do empreendedorismo mesmo dentro da doulagem.
E a doula também, além de tudo isso que a gente falou, e além de todas essas palavras que vocês colocaram, de todos esses sentimentos, de toda essa bagagem, né, que é importante que se tenha quando vai trabalhar na assistência à saúde, especialmente nesse cenário que a gente trabalha, que muitas vezes é um cenário desafiador, né? É entender também que a doula é uma intervenção. Só que nós desejamos e buscamos, e estamos aqui para sermos uma intervenção positiva. Tudo que mexe ali, de alguma forma, com a mulher, com o cenário do parto, é uma intervenção, mas não precisa ser uma intervenção negativa, né? Sejamos intervenções positivas. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tinha um bebê que estava em assinclitismo, ele estava tortinho, né? Numa linguagem mais simples nesse momento, vocês vão ter isso de forma mais aprofundada no decorrer do nosso curso, com as profissionais técnicas que vão falar um pouco mais sobre essas questões técnicas, mas era um bebê que estava torto, né, que ele vinha descendo de uma forma desfavorável na pelve, e estava causando contrações um pouco diferentes, né, no momento ainda muito inicial do trabalho de parto. Então, aí eu estou fazendo uma técnica com rebozo, a gente fez algumas coisas de spinning baby também nessa mulher, e conseguimos reverter, né, e posicionar, auxiliar para que esse bebê pudesse encontrar espaço, encontrar um espaço mais favorável na pelve e se encaixar de uma forma que favorecesse mais a descida, né? E aí eu fiz essa intervenção, né? Eu fiz esse movimento com o rebozo para auxiliar, né? Então vejam que exige sim uma técnica, exige um conhecimento e exige uma conexão, um respeito também, né, com a história desse casal. Se essa mulher desejava fazer esse movimento, se ela desejava ficar nessa posição, se ela entendeu o motivo, né, de por que isso poderia ser favorável. Então, existe toda uma conversa, um diálogo e uma observação respeitosa sobre a história dessas pessoas que estão aí sendo protagonistas, né? Então, a dor é também uma intervenção, e é uma intervenção positiva que, segundo os estudos, gera muitos benefícios, né? Por isso, inclusive, que a Organização Mundial de Saúde e os órgãos que falam sobre assistência ao ciclo gravídico puerperal, inclusive, gente, a caderneta da gestante do Ministério da Saúde, do SUS, uma caderneta azulzinha que é distribuída para gestantes que fazem o pré-natal nos postos de saúde, tem uma parte lá que mostra a doula fazendo massagem na mulher e estimula a que essa gestante possa procurar uma doula, né? Ver se na sua região tem doulas em alguma maternidade, então cita o trabalho da doula e é recomendado. Por quê? Porque se comprovou que a doula é uma personagem que está ali, né, auxiliando nesse desenrolar do trabalho de parto, que traz benefícios para essa família, como partos menos dolorosos, trabalhos de parto mais curtos, menos cesáreas desnecessárias, menor risco de parto instrumentalizado, justamente tudo isso porque as intervenções elas se tornam menores, né? Menor risco de depressão pós-parto, por gerar experiências positivas, né? Auxiliar para que essas experiências sejam mais positivas. O início mais precoce da amamentação, porque a doula estimula também o contato pele a pele, né? Ela, através do contato prévio que a gente tem com essa família, a gente estimula para que essa família lute para ter esse direito de ficar pele a pele com a criança quando ela nasce, né? Estando tudo bem, para que essa amamentação ela possa ser estimulada de forma mais precoce, né? Até o próprio início espontâneo do trabalho de parto favorece também o início da amamentação, por conta da cascata hormonal. A presença de doulas durante o trabalho de parto também resulta em experiências mais positivas de parto e nascimento, positivas e satisfatórias, para todo mundo, gente. Tanto para a pessoa que está parindo, que é a principal protagonista, quanto também para quem está sendo parceria dessa mulher, né? Quem é o seu acompanhante,
É o seu companheiro, é o seu marido, é a sua mãe, é a sua esposa? Quem é essa pessoa que está acompanhando, essa pessoa que está parindo? O acompanhante também, ele se sente mais tranquilo quando tem uma doula ali, até mesmo uma doula que já vinculou com eles antes, né? Os bebês, eles tendem a nascer com menos dificuldades respiratórias no nascimento, justamente também por conta dessa menor necessidade de intervenção, né? Quando a pessoa se prepara, ela se sente segura, ela entende o processo, ela consegue lidar melhor com as ondas, com as contrações mesmo, com a questão da própria dor, né? Mas quando ela se sente cuidada, quando ela se sente segura nesse ambiente, tanto por ter uma doula, quanto também entender que a pessoa acompanhante está segura, está entendendo o que está acontecendo e as coisas elas vão fluindo, isso contribui para todos esses benefícios aí, né, que o slide mostra, que são citados pelos artigos que estudam a respeito do trabalho da doula, né? Então, existe até uma frase famosa que fala que se a doula fosse um remédio, seria antiético não receitar. Então, a doula ela tem essa capacidade de auxiliar realmente, né, essa família e todo esse cenário de parto para que se torne algo mais positivo.